E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Tá? Hoje a gente vai continuar falando sobre Santo Tomás de Aquino. Né? Nos últimos vídeos a gente já fez primeiro uma introdução a Santo Tomás de Aquino, falamos sobre a vida de Santo Tomás e suas obras. Depois falamos um pouco sobre as relações entre fé e razão no pensamento dele. E, em seguida, no último vídeo, a gente explorou um pouco alguns conceitos fundamentais da metafísica dele. E hoje a gente segue falando de metafísica, mas dando um passo além. Né? Inclusive eu recomendo bastante que, se você está vendo esse vídeo, você assista ao último vídeo em que a gente fala bastante sobre os conceitos de ente, de essência, de ato de ser, enfim, esses conceitos que são bastante fundamentais, porque hoje a gente vai falar de alguns conceitos que se relacionam intimamente com os conceitos de ser, né, os conceitos de ente. E, enfim, eu acho que você vai tirar muito mais proveito se tiver assistido o vídeo anterior. Então, volta aí que dá tempo. Mas antes da gente começar o assunto propriamente dito, eu preciso lembrar a vocês de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas, né? Inclusive comprando os livros do Reale pelos links na descrição. Né? Fazendo isso, você vai dar no mesmo para você vai pagar o mesmo que você pagaria se comprasse pela Amazon normalmente, mas eu vou ganhar uma comissãozinha em cima disso. E, enfim, isso acaba me ajudando bastante. Além disso, você também pode dar uma olhada nos links que tem aí embaixo para o Apoia-se. No Apoia-se você pode selecionar um valor qualquer, a partir de R$2, para me doar mensalmente. Por mais que você doe pouco, vai ser uma grande contribuição, porque eu vou ter certeza de que no mês seguinte eu vou receber, nem que seja R$2. Então isso já é muito bom para eu me planejar com os gastos do canal e tudo mais. Então clique aí embaixo para você se tornar um dos apoiadores do canal do Aldrin. Bom, então como eu dizia, no último vídeo a gente falou um pouco sobre alguns conceitos fundamentais da metafísica tomista, e o Reale terminou falando pra gente um pouco sobre o otimismo, que deriva da filosofia de Santo Tomás, da metafísica de Santo Tomás, enfatizando a questão do crente, que só o crente pode propor as essências, a discussão e captar o ato básico e positivo, graças ao qual existe algo ao invés de nada. A gente já falou um pouco sobre isso no último vídeo, mas é interessante ver como ele parte desse assunto para falar dos transcendentais do ser. Que ele diz aqui que esse discurso nos leva a falar das conotações do ser, ou transcendentais, que são o uno, o verdadeiro e o bom, que são justamente o tema desse vídeo. E quando a gente for falar dessa última conotação do ser, que é justamente o bom, a bondade, que é intrínseca ao ser, a gente, enfim, isso vai acabar dando uma certa luz para isso que a gente leu no finalzinho do vídeo passado, sobre o otimismo cristão, diante da metafísica de Santo Tomás. Então, sem mais delongas, vamos ver então o que são os transcendentais do ser de que Santo Tomás fala. A noção de transcendental implica a identificação total de uno, verdadeiro e bom com o ente, no sentido de que são inseparáveis dele, a ponto de se converterem totalmente entre si. Então vamos lá. Além do conceito de ente, então, na filosofia de Santo Tomás, a gente vai ter também essas noções de uno, de verdadeiro e de bom. E como ele acabou de dizer aqui, essas três noções, verdadeiro e bom, são conversíveis no ser, elas se identificam com o ser. Então sempre que eu estiver falando em ser, eu vou estar falando de algo uno, de algo bom e de algo verdadeiro. E a gente pode traçar essas relações a partir de qualquer um desses conceitos. Quer dizer, sempre que eu estiver dizendo que algo é uno, eu vou estar dizendo que essa coisa é. E também vou estar dizendo que essa coisa é boa. E também vou estar dizendo que essa coisa é verdadeira. E assim por diante. A gente pode pegar qualquer um desses conceitos, e a partir dele traçar essas relações, traçar essas identidades com esses outros. Esses conceitos todos, eles, digamos assim, eles estão no mesmo plano. Eles guardam uma relação de identidade entre si. A ponto de se converterem totalmente entre si. Então não há restrições para isso, totalmente. De modo que dizer que o uno, o verdadeiro e o bom são os transcendentais do ser, significa dizer que o ser é uno, verdadeiro e bom. Então, o ser é uno, o verdadeiro e o bom. E aqui, antes da gente começar a falar um pouco sobre cada um desses três transcendentais de maneira um pouco mais específica, de maneira mais particular, eu gostaria de adicionar mais uma nota aqui ao conceito de transcendentais, que vai esclarecer um tanto por que a gente chama os transcendentais de transcendentais e por que é interessante analisá-los separadamente dos outros tipos de conceito.
Porque o que acontece? Quando a gente fala em transcendental, a gente, enfim, a palavra que vem à nossa mente é transcendência. A partir da palavra transcendência que a gente tem a palavra transcendental. A transcendental é aquilo que tem transcendência de alguma forma. E o que é uma transcendência? O que está implicado ali quando a gente fala em transcendência? Quando a gente está falando em transcendência, a gente está falando de um certo tipo de relação entre duas coisas. Ou seja, há uma coisa que transcende e há uma coisa que é transcendida. E o que é transcendido por esses conceitos? Se esses conceitos são transcendentais, o que eles estão transcendendo, afinal de contas? E o que eles estão transcendendo é justamente as categorias do ser. Se vocês se recordam bem, no último vídeo, a gente fez menção às 10 categorias de Aristóteles que Santo Tomás resgata e incorpora na sua filosofia. Como um bom aristotélico, ele faz isso. E o que são as 10 categorias do ser? São os 10 gêneros supremos do ser, dentro dos quais as essências se situam. Os entes concretos, os entes limitados da realidade, eles se enquadram dentro das categorias do ser. E uma vez que eles se enquadram na categoria do ser, como a gente viu também, eles recebem o ato de ser, e uma vez que recebem o ato de ser, eles passam a existir daquele modo, no modo daquela categoria na qual eles estão inseridos. Então, uma cor, por exemplo, existe ao modo de uma qualidade, porque ela pertence a esse gênero supremo das qualidades. Um ser humano, ele existe enquanto substância. É um ser limitado, pertence ao gênero da substância, que é uma das 10 categorias. Enfim, a gente pode falar isso de qualquer coisa. Qualquer coisa que se diz ser, qualquer coisa particular que se diz ser, qualquer coisa que participe do ser, é ser em algum desses 10 sentidos primordiais das categorias. E todos os outros sentidos mais específicos se enquadram dentro desses 10 sentidos genéricos. Então, só que o que acontece? Isso vale para qualquer dos entes para os quais a gente aponta na realidade e diz, isso é. Exceto para esses entes, para esses conceitos, que são o bom, o verdadeiro e o uno. O bom e o verdadeiro e o uno, eles não são limitações do ser. Eles não são essências. Eles não são entes lógicos que podem, recebendo o ser, tornar-se entes reais. O uno, o bem e o verdadeiro, eles não se enquadram dentro das categorias. E a prova disso, que vocês podem tirar aí, que vocês podem perceber, é que eu posso dizer que coisas são boas, que coisas são unas e coisas são verdadeiras dentro de qualquer uma dessas categorias. Eu posso dizer que uma determinada qualidade é bela, aliás, que uma determinada qualidade é boa, que uma determinada qualidade é verdadeira. Como também eu posso dizer que uma determinada substância é boa, que uma determinada substância é verdadeira. E o mesmo vale para o conceito de unidade. Eu posso ter uma substância que é una, eu posso ter uma qualidade que é una, eu posso ter uma relação que é una, em algum sentido. Então, assim, esses 3 conceitos, o uno, o verdadeiro e o bom, eles se alastram por todas as regiões do ser, por todos os gêneros do ser. Portanto, eles transcendem cada um deles. Eles transcendem cada um dos gêneros do ser e se aplicam a todos eles. E qual é o outro conceito que a gente já viu que também tem isso, que também funciona dessa forma? É o conceito de ente. É o conceito de ente. As categorias são justamente categorias do ser. Todas as 10 categorias e as suas espécies, elas são, no fundo, formas de participação do ser. Maneiras de se participar do ser. Da mesma forma, elas serão maneiras de se participar do uno, de se participar do verdadeiro e de se participar do bom. Então, tudo aquilo que é ente pode ser dito bom, verdadeiro e uno, na mesma medida. Então, assim como o conceito de ente pode ser aplicado a qualquer indivíduo pertencente a qualquer categoria, o mesmo vale para esses 3 conceitos, ok? Em igual medida. E a gente vai aprofundar agora um pouco melhor como isso acontece. Mas eu queria que vocês percebessem justamente isso, como a ideia de transcendental, o que os transcendentais estão transcendendo, afinal de contas. Estão transcendendo as categorias, os modos particulares de ser. Justamente porque bom, ser bom não é um modo de ser uno não é um modo de ser. E também ser verdadeiro também não é um modo de ser. Mas essas são noções que são coextensivas ao ser. Sempre que há ser, há essas noções necessariamente.
diferente do que acontece com as outras categorias, com as categorias do ser, né, com os 10 gêneros supremos do ser. Então, tendo feito essas observações preliminares, nas quais a gente até transcendeu um pouco o Reale aqui, porque ele não explica muito essa noção de transcendentais, enfim, só os elenca e diz basicamente quais são eles, né? Ele não chega a pegar essa ideia de transcendência e desenvolver, né? Isso fui eu que puxei agora. Mas eu acho que é bastante útil e, enfim, vai iluminar bastante nossas reflexões a partir de agora. Mas como eu ia dizendo, depois, então, de fazer essa breve introdução ao que são os transcendentais, ele vai começar a explorar mais particularmente cada um deles, né? Primeiro a unidade, depois a verdade e depois a bondade. Começando pela unidade. Dizer que o ser é uno significa dizer que ele é intrinsecamente não contraditório, não sendo dividido, embora seja participável. Então vamos lá. Quando eu digo que algo é uno, eu estou dizendo que aquele algo ele tem uma coesão interna, tem uma certa unidade de natureza. Né? Quer dizer, quando eu pego este copo aqui, posso dizer que ele é uno, né? Ou seja, que ele é um ente. Não no sentido quantitativo, a gente vai ver isso, mas no sentido de que nesse ente aqui existe uma constância de natureza, existe uma unidade de natureza aqui, né? Ele é todo um copo. Da mesma forma como eu tenho uma certa unidade, né? Eu participo da unidade numa certa medida, né? Na medida em que eu sou homem, né? Isso, enfim, você pode apontar para qualquer parte minha, qualquer parte do meu ente e dizer, um homem. É justamente porque eu tenho essa unidade, eu participo dessa unidade, né, enquanto homem. Ou seja, tanto eu como o copo, para ficar nos exemplos que eu dei, não somos divisíveis essencialmente. Você pode dividir espacialmente, mas aí isso entra no reino da quantidade, que é uma categoria específica. A gente está falando aqui da unidade metafísica. Né? Então, não há nenhuma parte minha que seja menos homem do que uma outra parte minha. Eu sou todo homem. Da mesma forma como este copo aqui é todo copo. Né? Há uma unidade intrínseca àquele ser, àquele ente. Né? Então ele é intrinsecamente não contraditório, não sendo dividido, embora seja participável. Né? Então ele pode, qualquer ente que tem unidade ele vai participar do ser. Né? Mas isso não quer dizer que ele seja só em parte aquela coisa que se diz que ele é. Né? Eu tenho esse copo aqui e eu digo que ele é copo. Ele não é só parte copo. Ele é copo e ponto. Aliás, a unidade depende do grau de ser, no sentido de que quanto maior é o grau de ser que se possui, maior é a unidade. Né? Como eu disse, a unidade e o ser, eles são equivalentes, no sentido que a gente já trabalhou aí nos últimos minutos, né? Desde o começo do vídeo. Então, onde há mais ser, num determinado ente, vai haver mais unidade também. E onde há menos ser, vai haver menos unidade. Né? E vice-versa. Essas coisas vêm sempre acompanhadas. Quanto mais ser, mais unidade. Quanto menos ser, menos unidade. Isso vale também para os outros transcendentais, como a gente vai ver com mais calma. E aqui é interessante que ele cita um exemplo, né? Alguns exemplos. Ele diz aqui que a unidade de um monte de pedras é menor do que a unidade de Pedro, ou de Paulo, porque o ser possuído por um e por outro é diferente. Né? Então, Pedro e Paulo são indivíduos. Né? Talvez São Tomás, quando usa esse exemplo, talvez esteja se referindo aos apóstolos. Mas, enfim, qualquer indivíduo. Pode ser o Aldrin também. A unidade que eu tenho, enquanto um ser humano, é diferente da unidade que um monte de pedras tem em si mesmo. Quer dizer, eu posso pegar um monte de pedras e considerar uma coisa una. Considerar um monte de pedras uno. Mas eles não têm a mesma unidade, digamos assim, substancial que eu tenho. Eu sou todo um ente. Aquele monte ele pode ser considerado um, mas apenas enquanto é um conjunto de entes. As partes dele não estão tão intrinsecamente conexas e formando uma unidade tão perfeita quanto no meu caso. Isso vale para os seres vivos também. Os seres vivos são mais, para além do ser humano, são mais unos do que as pedras. Mas o ser humano, por sua vez, é mais uno do que os seres vivos. Então a gente tem essa hierarquização, essa gradação na realidade de seres mais unos e de seres menos unos. Na medida em que eles têm mais ser, na medida em que eles têm menos ser. E no topo, obviamente, se encontra Deus, que é uno absolutamente.
como, enfim, a gente vai continuar lendo aqui. A filosofia de Tomás não é filosofia da unidade, mas sim filosofia do ser, e consequentemente da unidade. O ser é o fundamento da unidade. Né? Então, é interessante a gente notar isso. Né? Por mais que haja, de certa forma, também essa centralidade do conceito de unidade, ela não é, digamos assim, ela é posterior à centralidade do conceito de ser. Né? Quer dizer, Tomás está preocupado principalmente com o ser, mas como o ser e a unidade são conceitos conversíveis entre si, naturalmente ele se preocupa também com a unidade. Né? Então uma coisa acaba derivando da outra nesse sentido, né? Um interesse deriva do outro. Mas Tomás não é, por exemplo, um neoplatônico, né? Que tem a sua grande preocupação justamente no uno, né? Que tem no centro, né, como pilar, como cume da sua filosofia, o uno. Não, aqui ele está falando do ser, né, do ente, e, enfim, que possui esses conceitos correlativos, né, correlatos. E ele diz aqui, né, o ser é fundamento da unidade. A unidade de Deus é diferente da unidade de Pedro, e esta da unidade de uma pedra, precisamente por causa dos diversos graus de ser. A unidade de Deus é a unidade da simplicidade, porque o ser é total. A unidade de Pedro é a unidade da composição, essência mais o ato de ser, como a gente já viu no outro vídeo. Como é a unidade da pedra, só que em grau inferior. Então aqui ele hierarquiza bem, né? Primeiro a gente tem, ele pega esses três exemplos e hierarquiza, né? Primeiro a gente teria Deus no topo, no meio a gente teria o ser humano e embaixo a gente teria as pedras, né? Nessa imagem que ele está propondo aqui. E, enfim, a unidade de Deus é a unidade da simplicidade, porque o ser é total. Né? Deus não tem nenhuma diferenciação interna, né? Em nenhum sentido. Né? Porque nós, por exemplo, como eu disse anteriormente, né? Você pode apontar para qualquer parte de mim e dizer que é homem. Né? Você aponta desde a ponta do meu dedo até ao meu rosto, ao meu torso, você pode apontar e dizer que é homem. Isso vai estar certo. Né? Eu sou um homem por inteiro. Em todas as partes do meu corpo, em todas as partes do meu ser, eu sou um homem. Agora, você também poderia apontar para mim, apontar para essa parte minha aqui e dizer que isso é uma mão. E dizer que isso aqui não é uma mão, que isso aqui é um rosto. Então, por mais que eu participe da unidade, eu ainda tenho algo em mim que é multiplicidade. Algo em mim que é múltiplo. Apesar de eu ter essa unidade, que me sustenta, que me torna algo coeso, que me torna um ente em particular. Né? Um ente coeso. Agora, eu também participo da multiplicidade. Então, é natural que eu esteja abaixo de Deus. Porque no caso de Deus não existem distinções. Né? Porque Deus é o próprio ser. Então eu aponto para Deus, eu digo ser, eu digo Deus. E não há mais nada que eu possa dizer. Não há, como eu disse no outro vídeo, né? Não há poréns, né? Quando você diz que Deus é. Quando você diz que eu sou, né? Que, sei lá, que este copo é, eu tenho que dizer que ele é num certo sentido. Né? Ele é sob certo aspecto. No caso de Deus, não. Deus simplesmente é. Né? E não há reticências para a gente colocar aí. Então, justamente por Deus ser o ser absoluto, ele é a unidade perfeita. Né? Não há multiplicidade em Deus, não há diversidade em Deus, não há nada diferente do ser em Deus. Algo diferente do ser seria o não ser, isso é impossível. Então Deus simplesmente é. E por isso ele é uno. Simplesmente ele é a unidade. Porque o seu ser é total. A unidade de Pedro é a unidade da composição, essência mais ato de ser. Então, como eu disse, no caso do ser humano, né, no caso de Pedro, Paulo e de mim, como eu tinha dito antes, e no meu caso, a gente tem uma essência, mas justamente a essência, né, ela, num certo sentido, ela é uma unidade, mas ela não é uma unidade perfeita. Né? Ela não é uma unidade perfeita, ela contém algo de multiplicidade. Né? O fato do homem ser homem implica que ele tenha partes distintas. Né? E a própria essência do homem, quando a gente vai definir como animal racional, por exemplo, né, aí a gente já tem diferenciações. Né? A gente já tem animalidade e já tem racionalidade, que são coisas diferentes. Apesar de estarem juntas no mesmo ente, conceitualmente, né, por natureza, a gente pode encontrar uma certa diversidade aí. Né? Por mais que haja essa unidade mais essencial que me torna um homem, né, que me torna homem, simplesmente. Né? Então eu participo menos da unidade do que Deus. Agora, menos do que eu, muito menos do que eu, é um conjunto de pedras. As pedras não têm entre si uma unidade substancial ali, né? Um conjunto de pedras, uma pilha de pedras. Né?
você tem pedras particulares que estão ali reunidas num monte, né? Mas assim, aquilo não constitui um ente num sentido tão forte, né? Como eu digo que eu sou um ente, né? Então, essa é mais ou menos a ideia. A unidade transcendental, e aí aqui vem a questão importante, né? A diferenciação entre unidade transcendental e unidade quantitativa. A unidade transcendental não é identificável com a unidade numérica. Então, quando eu estou falando que algo é um, eu não estou falando de um indivíduo, né? Eu não estou falando que eu sou um como, enfim, como membro de uma sequência, né? De algo que eu posso contar. Tipo, eu posso me contar como um, então, pronto, uma unidade. Não é disso que eu estou falando. A primeira, né, a unidade transcendental, diz respeito a todo ente, ao passo que a segunda só aos entes quantitativos, isto é, aqueles entes que de posse da quantidade ou matéria são mensuráveis. Então, a quantidade ela é um acidente, né, ela é um recorte do ser muito específico. Né, e ali no meio você pode dizer que algo é 1, que algo é 2, que algo é 3, que algo é 4 e assim por diante. Né, que tem uma determinada extensão, etc. Mas aqui a gente está falando de uma unidade de natureza, como ele diz aqui, né? Que é uma unidade que diz respeito a todo ente. Né? Eu sou todo homem. Eu sou todo homem. E ele fala aqui que a unidade transcendental pertence ao âmbito da metafísica, ao passo que a unidade numérica ao âmbito da matemática. Né? São estudos diferentes que a gente está fazendo aqui. Quando eu falo em um no sentido metafísico é diferente de quando eu falo em um no sentido matemático. Né? Enfim, pelo que eu disse aí até agora, eu acredito que isso tenha ficado mais ou menos claro. Enfim, os motivos disso, eu acredito que estejam claros. Bom, depois então de falar da unidade, que provavelmente é o transcendental um pouco mais abstrato, talvez, mais difícil de explicar e, consequentemente, difícil de entender desse tema, né, dos transcendentais do ser, a gente vai falar agora da verdade, né, a verdade como transcendental do ser. O verdadeiro é um transcendental do ente, no sentido de que todo ente é inteligível, racional. A gente vai chegar, isso vai ficar claro ao longo da explicação. Nesse ponto, deve-se destacar que, no livro 6º da Metafísica, a pergunta se a metafísica deve tratar da verdade, Aristóteles responde de forma negativa. Então, para a gente poder entender em que sentido que o verdadeiro pode ser considerado um transcendental do ser, o Reale volta no Aristóteles para explicar a posição aristotélica acerca da verdade e explicar em que Tomás difere disso, de modo a poder considerar a verdade como algo que está no ser em certo sentido. Mas vamos primeiro ver a concepção do Aristóteles e ver como que Tomás reentende essa questão. Então Aristóteles responde de forma negativa. Ele diz que a metafísica não trata da verdade. E a razão é a seguinte. A metafísica trata do ser real, e não da verdade, que não está nas coisas, mas sim na mente, ou melhor, no juízo do intelecto, que compõe e decompõe os conceitos e os liga entre si. Mais do que na metafísica, o lugar para se tratar da verdade é a lógica, já que a verdade está no pensamento e não na realidade. Então vamos lá. Com isso, né, quem viu os vídeos de Aristóteles está familiarizado com essa noção, provavelmente. E quem acompanha o canal também. Mas quando Aristóteles diz que a verdade está no pensamento e não na realidade, ele não está dizendo, de forma alguma, de forma alguma ele está advogando por um certo tipo de relativismo. Né? Tipo, não, porque eu penso, a minha verdade está aqui, e a minha verdade está no meu pensamento, e a sua verdade é a sua que está no seu pensamento. Né? Não se trata disso. Do que ele está falando, então? No Aristóteles, a gente vai ver presente uma noção de verdade que chega até São Tomás de Aquino e que São Tomás de Aquino absorve. Né? Apesar dele levar o conceito de verdade um pouco além, né, do que como era pensado antes dele, como a gente já vai ver, ele aceita a ideia de verdade como correspondência. Verdade como correspondência. O que isso significa? Vocês já devem ter ouvido aquela frase famosa de São Tomás de Aquino, né, aquela definição famosa que São Tomás de Aquino usa de verdade, que na verdade ele tirou do Maimônides, mas aquela definição clássica de verdade, que verdade é a adequação do intelecto à coisa. Verdade é a adequação do intelecto e à coisa. Quando o nosso intelecto se adequa às coisas como elas são, há verdade. Né? Quer dizer, na minha cabeça, se eu formulo
uma frase, por exemplo, eu digo que este copo é amarelo, apenas há verdade, apenas há uma relação de verdade quando, na realidade, este copo de fato for amarelo. Quer dizer, este copo é amarelo, na realidade, e na minha cabeça eu disse, este copo é amarelo. O intelecto adequou-se à coisa, portanto, à verdade aí. Agora, se eu dissesse este copo é azul, sendo este copo amarelo, tudo bem que aqui ele tem algo de azul, né? Mas, enfim, pronto, assim. Se eu disser que este copo é azul, bom, isso é falso, não há uma relação de verdade, porque o que está no meu intelecto não está se adequando à coisa como ela é. Ou seja, não existe uma correspondência entre o que está na minha cabeça, o que está no meu intelecto, o que está na minha alma e o que está na realidade. É isso que significa verdade por correspondência. Portanto, se a gente leva essa definição, se a gente segue estritamente essa concepção de verdade, não faz sentido nenhum a gente dizer que há verdade nas coisas. Né? Não há verdade neste copo. Né? A gente pode dizer que a verdade tem fundamento no copo, uma vez que a verdade é uma relação entre duas coisas, sendo uma delas a realidade. A verdade é uma certa relação entre o meu intelecto e a realidade. Portanto, para haver verdade, precisa haver meu intelecto e precisa haver a realidade. Então, a verdade ela tem fundamento no real. Só que ela não está no real. Eu não posso pegar esse copo e dizer que ele é verdadeiro. Não, esse copo é real. Né? É isso. Ele é real. Agora, as afirmações que eu posso fazer acerca desse copo podem ser verdadeiras, como podem ser falsas. Né? Só pode haver verdade nessa relação, né? Entre o meu intelecto e a realidade como ela de fato é. Então Aristóteles ele advoga por essa definição de verdade. Até onde eu sei ele não usa essa frase, né? Enfim, a adequação do intelecto à coisa. Até onde eu sei isso vem do Maimônides, que é um filósofo judeu do qual a gente já falou aqui no canal. Mas a gente vê já essa ideia subjacente de que a verdade é uma certa correspondência entre o que está na minha cabeça e o que está no mundo. E é justamente o que ele diz aqui, né? A metafísica trata do ser real e não da verdade. A verdade que não está nas coisas, mas sim na mente. Ou melhor, no juízo do intelecto, que compõe e decompõe os conceitos e os liga entre si. Né? E a verdade quando há essa correspondência, enfim, entre esses conceitos que eu liguei na minha cabeça e como essas coisas se relacionam no real. Enfim, já falei muito disso. E uma consequência disso é que a metafísica acaba não tratando da verdade. Né? É claro, a metafísica enquanto ciência, ela busca a verdade, mas assim, o objeto da metafísica ele não é a verdade. Isso seria o objeto do estudo da lógica. A lógica estuda a verdade. Né? Mas a metafísica estuda o real, não a verdade. Justamente porque a verdade é essa relação que se estabelece entre o real e a minha mente, e a minha alma. Só que, tendo então em mente essa concepção aristotélica de verdade, Tomás, embora dando devido espaço à lógica e à abordagem de seus princípios fundamentais, considera que a metafísica também deve tratar da verdade. Então, São Tomás vai dar um passo além no conceito de verdade dele. Ele vai aceitar isso que Aristóteles disse, no sentido de que sim, trata-se de uma correspondência, de algo que se dá entre a minha mente e a coisa, mas ele vai subir o nível um pouquinho. A gente vai ver como isso acontece. Então a metafísica também deve tratar da verdade, pelo fato de que o mundo e as criaturas individualmente são expressão do projeto divino, são fruto do pensamento de Deus. Assim, quando ele afirma que todo ente é verdadeiro, quer dizer, ou seja, quando ele diz que o verdadeiro é um transcendental do ser, do ente, quer dizer que todo ente é expressão do arquiteto supremo que, ao criar, pretendeu realizar um projeto preciso. Então, olha que interessante. Em que sentido que as coisas são em si mesmas verdadeiras? Elas são em si mesmas verdadeiras na medida em que elas correspondem, a ideia de correspondência está presente aí também, na medida em que elas correspondem ao que estava antes da criação delas na mente de Deus. Então Deus tinha um projeto para aquelas coisas, e uma vez que essas coisas estão realizadas, portanto atenderam com esse projeto, elas podem ser chamadas de verdadeiras. Então, bom, e aí vem o que ele diz logo depois, porque aí a gente acaba tendo então dois tipos de verdade. Uma verdade ontológica, que é essa nova, essa inovação que o Tomás está trazendo, e uma verdade lógica,
que é a concepção de verdade tradicional que eu acabei de explicar aqui, né, que está presente nesse trecho do Aristóteles que a gente leu aqui agora. Abri uma parada no computador sem querer aqui. Pronto. Enfim. E aí ele explica um pouco melhor, ele compara essas duas noções de verdade. E olha que curioso como elas são parecidas. E essa é a verdade ontológica, né? Essa que foi trazida aí por Santo Tomás. E essa é a verdade ontológica, isto é, a adequação de um ente, de todo ente, ao intelecto divino. Adequatio rei ad intellectum. Ad intellectum Dei, né? Ao intelecto de Deus. Né? Não está escrito Dei aqui, mas poderia ser acrescentado. A verdade ontológica deve se distinguir da verdade lógica, ou verdade humana, que é, ou deve tender a ser, a adequação de nosso intelecto às coisas. Adequatio intellectus nostri ad rem. Então vamos lá. Percebam como essas duas fórmulas são muito parecidas. Né? A fórmula da verdade ontológica é adequatio rei ad intellectum Dei. E a fórmula da verdade lógica seria adequatio intellectus nostri ad rem. Né? Então, vamos lá. A verdade lógica, com a qual a gente está mais familiarizado, que é a noção do Aristóteles, é uma correspondência, né? É uma adequação entre o nosso intelecto e as coisas. Agora, a verdade ontológica é uma adequação das coisas ao intelecto de Deus. Né? Então, a gente tem duas relações aí. Né? A relação de adequação que existe entre o nosso intelecto e a coisa é a verdade lógica. Agora, a relação que existe entre a relação de adequação que existe da coisa com relação à mente divina é a verdade ontológica, né? Então, olha como é interessante, né? Agora, não mais essa relação se dá só entre nós e a coisa, mas também se dá entre a coisa e Deus. Né? A coisa ela precisa estar de acordo com o plano de Deus, né? Com o que Deus quis para ela, com o que Deus quis realizar naquele ente. Nesse sentido, ele pode ser dito verdadeiro, né? Independentemente de nós, independentemente da mente humana. Né? A verdade ontológica não tem nada a ver com a mente humana. Tem a ver com as coisas e com a mente divina. Mas ainda Tomás admite, né, dá espaço para o conceito de verdade lógica dentro do pensamento dele. Então, muito interessante isso. Né? O que se disse sobre a unidade vale também para a verdade ontológica. A verdade do ente depende do grau de ser que ele possui. Né? Como eu disse antes, né, essa questão dos graus se aplica a toda a realidade, né, sem exceção. Né? Tudo que se diz ser, enfim, a gente pode... Se há graus de ser, há necessariamente graus de unidade, há necessariamente graus de bondade, há necessariamente graus de verdade. E aqui ele salienta a questão da verdade. Né? Deus é suma verdade porque é o sumo ser. Os entes finitos são mais ou menos verdadeiros com base no grau de ser ou de participação no ser divino. Né? Enfim, mesma lógica da unidade, mesma lógica do ente. Mas aqui é curioso a gente notar, né? Deus é a suma verdade porque é o sumo ser. Né? Obviamente, como a gente viu, né? A verdade ontológica é a adequação da coisa ao intelecto divino. Né? Então Deus, quando a gente diz que Deus é a suma verdade, isso parece de certa forma óbvio, né? Porque Deus, evidentemente, está 100% de acordo com o intelecto divino. Né? Deus é ele próprio, enfim. Obviamente ele é a coisa mais verdadeira. Né? Todos os entes, porém, são verdadeiros. Então não existe nenhum ente que é totalmente falso. Né? Um ente que fosse totalmente falso seria um ente, seria um totalmente não ente. Né? A gente não poderia dizer que ele é, em nenhum sentido. Todos os entes, porém, são verdadeiros, porque cada qual, a seu modo, expressa um projeto. Cada ente, né, ao seu modo, expressa um projeto. Tem uma razão de ser. Apresenta uma vocação, olha que interessante. Alguns são necessariamente fiéis a essa vocação. Outros, dotados de inteligência e vontade, podem ser fiéis ou trair tal vocação, que, no entanto, permanece inscrita em sua essência ou natureza, como uma espécie de permanente lembrete. Então, olha que legal. Ele diz aqui que cada coisa, a seu modo, expressa um projeto, né? Expressa uma razão de ser, e ele usa, por fim, a expressão vocação. Né? Cada ente, na realidade, tem a sua vocação. E, como a gente está em contexto aristotélico aqui, não parece nem um pouco errado, não parece nem um pouco inadequado a gente entender isso em termos de causa final, né, de causalidade final. Ou seja, aquele ente ele serve a um propósito. Né? Ele tem todas as suas partes, né, todos os elementos da sua natureza, todas as suas disposições ordenadas a um fim.
Ou pelo menos deveria ter. Né? E todo ente, quando ele se realiza, né, quando ele está na realidade, quando ele existe em ato, ele já tem essa disposição. Né? Nada existe despropositadamente. Todas as coisas tendem para um fim próprio delas ou não. Mas, enfim, a árvore ela tem ali todas as suas partes dispostas de modo a originar um fruto. Né? Esse é o fim último da árvore. Né? Enfim, isso vale para todos os entes. Né? Enfim, a noção de causa final aristotélica já foi bastante trabalhada aqui nos vídeos de Aristóteles. Então, cada coisa tem uma vocação. Só que tem alguns entes, aí que tá, alguns entes são necessariamente fiéis a tal vocação. Sei lá, vamos pegar a pedra, por exemplo. Eu não saberia dizer aqui exatamente qual é o fim último da pedra, né? Qual é a causalidade final que está intrínseca ali na pedra. Mas assim, como ela não é um ente que tem movimento, como ela não é um ente muito complexo, e é um ente que é materialmente muito determinado, assim, ela não tem muito como fugir ao seu fim último, né? Como trair a sua vocação, trair a sua própria natureza. Né? Não tem muito como a pedra se desviar do próprio caminho. Né? A pedra, de certa forma, ela já está realizada ali. Né? Não tem muito mais do que ela possa fazer, por assim dizer. Não tem muito mais do que ela possa alcançar para se realizar plenamente. Agora, outros dotados de inteligência e vontade, os seres humanos, podem ser fiéis ou trair tal vocação, que, no entanto, permanece inscrita em sua essência ou natureza. Então, o ser humano, né, ele tem a sua vocação também, né, que aí acaba sendo, enfim, cultivar as virtudes, amar a Deus, etc, etc. Né? A gente pode destrinchar isso, enfim, de várias formas. Mas o fato é que o ser humano, justamente por ser dotado de inteligência e vontade, ele pode trair a sua vocação. Se o homem tende a chegar ao fim último X, ele pode muito bem ignorar aquilo e buscar a sua realização em outras coisas. Então o ser humano, por mais que ele seja mais elevado do que a pedra, por exemplo, e que tenha o seu fim último mais nobre também, naturalmente, ele pode se desviar do caminho com muito mais facilidade do que a pedra. Né? Ele pode trair a sua vocação. Né? Então isso é bastante profundo, na verdade. Né? Então a gente se torna menos verdadeiro quando a gente trai ao propósito que Deus colocou dentro da gente. Né? Que Deus colocou como imanentes a nós. E ele diz aqui, né, que esse propósito ele é tão arraigado na nossa natureza que essa vocação, né, ela permanece inscrita em sua essência ou natureza como uma espécie de permanente lembrete. Então, por mais que eu traia a minha causa final e que eu decida fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com o meu fim último e buscar outras coisas, enfim, por mais que eu me desvie do caminho pelo qual eu deveria seguir, ainda existe na minha natureza um certo lembrete de que, olha, é aquilo que você busca. Né? A sua natureza te leva para aquele fim, não para esse que você está buscando. Né? Então, mesmo que a gente traia a nossa natureza, a gente não deixa de ser o que a gente é. Né? Sempre reside ali no fundo do nosso coração, no fundo do nosso ser, um lembrete de que, tipo, pô, eu sou humano. Eu posso não estar buscando o fim último do humano. Eu posso estar buscando o fim último, sei lá, de uma planta, que, sei lá, fazer fotossíntese, vegetar, e, sei lá, eu posso estar tentando buscar outra coisa que não o fim último do homem. Eu posso estar buscando prazer, sei lá. Mas eu não deixo de ser homem. Né? Lá no fundo eu ainda sou homem, e eu ainda, de certa forma, eu busco essa natureza, eu ainda devo buscar essa realização. Né? Então, é curioso isso também. Mas tudo isso, então, dentro do contexto da verdade como transcendental do ser, está aqui justamente por isso. Né? Quer dizer, eu sou mais verdadeiro, tanto mais eu realizo a minha vocação, a minha causa final. Né? Tanto mais eu realizo o meu ser, mais realizo o que eu sou. Né? Ou seja, quanto mais eu realizo o projeto que Deus tem para mim. Isso vale para qualquer ente, não só os humanos, como eu acabei de exemplificar. Bem, tendo falado então dos transcendentais do ser, unidade e verdade, né? Uno e verdadeiro, agora a gente vai falar um pouco sobre a bondade, né? Sobre o bom, né? Em que sentido que o ente é necessariamente bom. E o curioso desse transcendental do ser é que ele conecta, como eu disse no começo do vídeo, ao final do vídeo passado, né? Aquilo que o Reale vinha dizendo pra gente sobre o otimismo cristão diante da metafísica. Né? Ele tendo de fundo essa metafísica tomista,
por si própria, a metafísica atomista ela traz esse ar otimista, né? Justamente porque o ser é um dom gratuito que a gente recebe. Agora, enfim, dom é claro que é gratuito. Ficou redundante, mas enfim, vocês entenderam. Agora, no que diz respeito à bondade, né, o crente, né, como ele chama, né, aquele que crê em Deus, que crê na revelação cristã, ele consegue ter um olhar diferenciado para isso. Ele consegue ver algo que está um pouco para além do que o simples filósofo conseguiria ver. O otimismo dele ele acaba sendo potencializado, porque ele vê no ato de dar o ser, as coisas que não necessariamente precisavam ter ser, um ato de amor da parte de Deus. Né? O crente vê nisso, né, na concessão do ato de ser por parte do Ser Supremo, um ato de amor. Né? E, portanto, um ato de bondade. E é disso que a gente vai falar aqui agora. Embora não se possa considerá-la a tese fundamental, esta certamente é a tese que qualifica a metafísica de Tomás como cristã. Né? O ato de dar o ser como um ato de bondade, né? O ser como algo bom. O ser como bom, né? Como a gente disse, né? São noções que se identificam. O ser é bom e o bom é ser. Enfim. Tudo aquilo que existe, todo ente, é bom, porque é fruto e expressão da bondade suprema e livremente difusiva de Deus. Então Deus, como eu disse, não está dando o ser a nada por necessidade, por obrigação. É porque a natureza daquela coisa precisa do ser. Não precisa, poderia muito bem não receber o ser. Não tem nada na essência dela que peça o ser necessariamente. Agora Deus dá o ser mesmo assim. Né? E isso é um ato de bondade, não só um ato de bondade suprema, como está escrito aqui, como também de bondade livre. Né? É um ato livre. Nada o obrigava a fazer isso. E ele diz algo interessante aqui. Assim como uma ideia musical não pode ser expressa por meio de um único som, pela riqueza dela e pela pobreza deste, né, pela riqueza da música que se quer exprimir e pela pobreza do único som, né, que se poderia fazer, da mesma forma, a suprema bondade de Deus não pode se revelar por meio de uma única criatura. Com suas infinitas maravilhas, o mundo é uma primeira tentativa de expressar tal bondade. Então olha que legal. Né? Todos os seres participam da bondade do Ser Supremo. Enfim, que é correlativo ao ser e ao ato de ser que está sendo dado. Né? Então todas as coisas participam da bondade de Deus. Só que, se apenas houvesse um ente, Deus decidiu criar um ente, só uma coisa. Deixou um homem, não criou mais nada, não criou os planetas, não criou a Terra, não criou os elementos, não criou os animais, não criou absolutamente nada. Criou só um ente, um homem, por exemplo. Esse homem, né, não seria o suficiente para expressar em si mesmo toda a bondade de Deus, tudo aquilo que Deus tem de bom. Por quê? Porque ele é único. Né? Cada coisa vai expressar a bondade de Deus de um jeito diferente. E isso, como a gente está vendo aqui, tem um fundamento metafísico muito profundo. Né? Quer dizer, o que é um homem concretizado? Né? Ele é uma forma de homem, né, que junto com a essência de homem, que junto da matéria recebeu o ato de ser e se realizou. Mas é que tá, a gente já falou várias vezes que a essência de alguma coisa é um recorte no ser. Né? É uma fraçãozinha de ser. Né? É um conjunto de possibilidades de ser que foram atualizadas, mas um conjunto minúsculo dentro de todo o oceano de possibilidades do ser. Então, um homem, ele é um homem, mas ele não é uma girafa, ele não é uma casa, ele não é o mar, ele não é nada. Ele não é nada senão humano. Esse é o ponto. Então, o homem, ele só expressa, né, um ser homem, um ente humano, ele só expressa o que é ser humano. Ele só expressa o ser dentro desse recorte pequenininho. Ele só expressa essa parte do ser que é ser humano. Ele não expressa as outras partes do ser. Esse termo parte é um pouco... Enfim, é um pouco errado, mas dá para entender do que eu estou falando aqui. Né? O homem ele faz um recorte infinitesimal no ser infinito. Como todas as outras coisas também fazem. Né? O copo, ele é copo e não é todas as outras coisas. Então, é só com uma pluralidade de entes que participam do ser das mais diversas formas que a gente consegue ter mais vias de expressão da bondade de Deus no mundo. Né? Cada um desses entes expressa o ser de uma forma diferente.
justamente porque tem essências diferentes. E como a bondade é um termo correlativo ao ser, da mesma forma como cada ente expressa o ser de uma maneira particular, também cada ser também expressa a bondade de maneira particular. E esse é o ponto aqui. Por isso que é necessário, né, por isso que é interessante, vamos dizer assim, que haja uma variedade incalculável de entes. Porque justamente esses entes, cada um ao seu modo, vai expressar algo de Deus. Vai expressar um aspecto de Deus, vai expressar um aspecto do ser, um aspecto da bondade. Esse é o ponto. Assim, todas as coisas, singularmente e em seu conjunto, são boas, porque possuem grau de ser e de perfeição. Né? E aí ele diz, tem uma citação em latim aqui que enfim, sintetiza isso, né? Omne ens est bonum, quia omne ens est ens. Então todo ser, todo ente, é bom porque todo ser é ser. Né? Se ser e bom se identificam, né? Se ser ente e ser bom se identificam, então, como a gente vem estudando aqui como funciona o ato de ser, né? É como as coisas recebem o ser, elas também recebem a bondade. Né? O fato de algo ser implica necessariamente que a coisa também seja boa. Ela recebe a bondade tanto quanto ela recebe o ser. E é isso que é bonito. Portanto, o cristão não pode ser pessimista, ele é radicalmente otimista. Né? Não tem como fugir disso agora. Né? Agora que a gente entendeu a bondade como um transcendental do ser, realmente não tem como não olhar para a criação e não ver que ela é boa. Né? Não tem como assumir uma postura agnóstica ou maniqueísta ou qualquer coisa assim que diz que a matéria é ruim, que o mundo é ruim. Não, o mundo é bom. É justamente porque o mundo, ele é. Né? E sendo algo, sendo ente, ele é necessariamente bom. Né? Esse é o ponto. E a estupefação admirada diante do criado reflete a atitude ainda mais radical, precisamente a atitude de quem se sente partícipe da vontade de Deus e sente-se orgulhoso de descobrir tal dependência, que exalta e não humilha. Então, a constatação de tudo isso que a gente está dizendo, ela evidencia uma certa dependência que a gente tem de Deus. Isso já ficou claro desde o vídeo passado. Né? Quer dizer, o ser... Quer dizer, a gente não seria simplesmente, se não houvesse o ser ali trazendo a gente ao ser, né? Atualizando nós, atualizando cada uma das coisas que existem. Então a gente depende intimamente do ato de ser, não há dúvida. Se o ato de ser parar de influir sobre nós, a gente simplesmente deixa de ser. Portanto, mas aí que tá, notem como essa dependência ela não é um fator que nos faz com que a gente se sinta diminuído. É claro, diante de Deus a gente se sente diminuído. Só que, por outro lado, isso não é uma causa de sofrimento pra gente. Isso é uma causa de uma certa gratidão, que não é nem o termo que ele está usando aqui, mas a gente pode dizer isso, uma causa de uma certa gratidão com relação a Deus por ser tão generoso com a gente. E ele diz aqui, né, nós nos sentimos orgulhosos de descobrir tal dependência. Né? É claro que aqui esse orgulhoso não está no sentido exatamente do pecado, mas a gente... quando recebe esse dom gratuito, a gente fica, de certa forma, impressionado com o fato de Deus nos amar. Né? Ou seja, nesse sentido a gente fica orgulhoso, mas não é orgulhoso como se a gente achasse que a gente é muita coisa. Justamente porque a gente está vendo que, a gente não é nada, mano. Se não fosse Deus, Deus nem precisava estar fazendo a gente existir. Se ele está concedendo o ser dele pra gente, é porque ele é bondoso. Né? Enfim, isso causa na gente uma série de coisas boas. Né? Não é um orgulho aqui no sentido de que, olha como eu sou bonzão, olha como Deus está me dando o ser. Do tipo, bom, é claro que não, você não precisava ter ganho o ser. Né? Deus te ama, mas não é pelo mérito teu, né? Não é pela sua natureza. Enfim, a gente já falou disso. Então é isso. Né? É uma dependência de Deus que nos exalta, nesse sentido. Mas, se todo ente é bom, porque a seu modo todo ente é uma perfeição, que foi o que a gente viu até agora, da mesma forma, todo ente é bom porque é objeto de uma vontade, ou em geral, de uma apetência ou desejo. Então, existe esse aspecto da bondade, né, que é a perfeição, né, ou seja, nós recebemos o ser e recebemos assim uma realização, né, uma otimização, e com isso a gente percebe o quanto Deus nos ama e tem todo esse otimismo, como eu vim dizendo. Mas a gente também pode dizer que o ente é bom no sentido de que ele é o objeto da vontade.
né? O ente é o objeto da vontade. Vamos dar uns passos atrás aqui, né? A vontade, ela está sempre buscando o bem, né? Eu sempre quero aquilo que é bom, ou pelo menos aquilo que se apresenta como bom. A vontade é justamente essa nossa capacidade de buscar o bem. Se eu quero alguma coisa, então, é porque eu percebi que aquela coisa é boa. Eu posso ter me enganado quanto a isso. Eu posso estar iludido pensando que aquilo é bom quando na verdade não é. Mas, de todo modo, eu estou sempre obedecendo esse princípio, né, de sempre buscar o bem. Isso é algo que está intrínseco à nossa natureza. A gente não busca o mal. Se alguém faz o mal, é porque, bom, identificou errado e tal, né, teve algum problema desse tipo. Achou que algo mal era bom. Mas, de toda forma, ela achou que era bom e foi atrás disso, né? As nossas ações são todas baseadas nesse princípio. Principalmente nesse princípio. Então, o bom é aquilo que a vontade busca. E o bom, ele até desse ponto de vista, ele também precisa ser. Ele também precisa ser. Porque a vontade, ela sempre está querendo algo, né? A vontade não está querendo não algo. Ela não está querendo uma ausência. Ela está querendo ser. Ela está querendo um ente, né? Um ente que ela identificou como bom. Mas ela está justamente tendendo àquilo que é bom, né? Aquilo que é. Não está tendendo àquilo que não é. A vontade, ela tem um objeto, né? Uma vez que há um objeto, portanto que há algo que é, ela busca esse algo, né? Ela não busca algo que não é. Ela não busca um não algo. Vocês percebem como isso não faz muito sentido? Então, o bom, ele nesse sentido também é o ser, né? A vontade está buscando o ser justamente porque se ela não estivesse buscando o ser, ela simplesmente não estaria buscando. Não estaria buscando nada. Né? Mas a gente está sempre buscando alguma coisa. A gente está sempre num estado de uma certa inquietação, né? A gente está sempre querendo suprimir as nossas faltas, buscando algo que a gente identifica como bom e que, portanto, identifica como sendo algo que existe, né? Algo que é, simplesmente, né? Algo que é ente. Então, nesse sentido, a gente também pode perceber como o bom e o ser estão intimamente relacionados. Ele diz aqui, bonum est quod omnia appetunt, ou seja, a bondade implica o desejo de tal perfeição. Bonum est quod omnia appetunt, né? O bom é aquilo que todos os entes buscam, vamos colocar assim. Né? Todos os entes buscam o bem. E esse bem precisa ser, né? Evidentemente. Se esse bem não fosse ser, ninguém estaria buscando nada. As coisas são boas enquanto queridas por Deus, de forma geradora. Deus cria amando. De forma geradora. Deus cria amando. E pelo homem de forma derivada. O homem ama as coisas porque são boas. Então, olha que legal. Também aqui, como no caso da verdade, mostrando uma noção de bom que se aplica tanto na nossa relação com as coisas, como na relação entre as coisas e Deus, como a gente viu no caso da verdade. As coisas são boas enquanto queridas por Deus de forma geradora. Né? Deus cria aquelas coisas enquanto as ama. Né? Ele cria porque as ama. A criação das coisas se dá simultaneamente ao amor de Deus por elas. E pelo homem é de uma forma derivada, né? Não geradora. Né? A gente não está gerando aquele bem que a gente está buscando. Né? No caso de Deus, é o caso. Ele cria amando. Agora, pelo homem, né, as coisas são boas de forma derivada. O homem ama as coisas porque são boas. Né? Então Deus ama e concede bondade às coisas simultaneamente. Agora, a gente identifica a bondade nas coisas e ama a elas posteriormente. Né? Busca esse bem que há nelas. E partindo da perspectiva do bem enquanto algo por nós desejado, Tomás distingue o bem honesto, que é o bem desejado por si mesmo, o bem útil, que é o bem desejado como meio para conseguir alguma outra coisa, e o bem deleitável, que é o bem desejado pelo prazer que oferece. Então ele distingue aqui 3 tipos de bem. Essa é a última coisa que o Reale vai dizer aqui. O bem honesto seria aquele bem desejado por si mesmo, né? Que a gente busca não para atingir algo a partir dele, mas que a gente busca em si mesmo. Né? Diferente do bem útil. O que é alguma coisa útil? É uma coisa que serve a um propósito ulterior ao uso daquela coisa mesma. Né? Então, se eu tenho dinheiro, eu considero o dinheiro bom, não porque o dinheiro em si seja bom, mas porque ele me é útil. Né? Ou seja, com o dinheiro eu posso fazer algo que é bom. E, por extensão, eu considero o dinheiro bom. É um raciocínio perfeitamente válido, mas é um tipo diferente de bem. Né? O dinheiro aí é bom do ponto de vista da utilidade. Né? Ele é bom porque outra coisa é boa.
Agora, o bem honesto, ele é bom porque ele mesmo é bom. Não tem nenhuma justificativa para além disso. Ele não é bom porque outra coisa é boa. Não, ele é bom porque ele é bom. E os bens úteis são bons na medida em que são úteis, né, em que servem para alcançar algo que seja bom por si mesmo. E o bem deleitável é aquele bem que é desejado pelo prazer que ele oferece. Né? De fato, a gente tem muita experiência disso. Enfim, até dispensa exemplos, é bem óbvio o que isso significa. A essa altura, é óbvio que o bem honesto e deleitável é Deus, e que os outros bens, são tais, tendo em vista o fim a que devem conduzir. Então, o bem honesto, de que Tomás está falando, ele identifica com Deus. Deus é o bem ao qual estamos buscando constantemente. Agora, a gente não busca Deus diretamente. Há intermediários até Deus. Há bens que a gente usa porque aprimoram a nossa relação com Deus, porque nos alavancam em direção a Deus. São bons porque Deus é bom. E são bons porque através deles a gente alcança algo que é bom por si, que é Deus. Então, e Deus também é esse objeto deleitável. A gente pode sentir prazer também quando a gente se aproxima de Deus. É interessante isso. E aí uma última nota aqui que é interessante a gente notar. A partir dessa distinção dos bens, a gente consegue ver como ela está baseada também nessa ideia de participação do ser divino, do ser pleno, da participação das coisas particulares no ser pleno. Porque as coisas são porque Deus é. As coisas existem porque Deus existe. As coisas existem porque Deus empresta algo do seu ser a elas. Da mesma forma, está implícito aqui, as coisas são boas, os bens são bens úteis, na medida em que Deus é bom, na medida em que há esse bem honesto, esse bem ao qual os bens úteis, esse bem honesto do qual os bens úteis derivam a sua bondade. Os bens úteis eles só são bons porque há algo que é bom por si, ao qual eles servem, ao qual eles nos levam, ao qual eles nos direcionam, nos conduzem. Então percebam como nessa hierarquia de bens, nessa distinção entre bem honesto e bem útil, os bens úteis, eles na prática estão justamente participando da bondade do bem final, do bem último, do bem honesto, como ele está dizendo aqui. Então, também nesse caso, a gente tem essa ideia de participação, essa ideia de que o bem absoluto está emprestando a sua bondade a outros bens de maneira participada, de modo que a gente possa, de certa forma, encontrar algo desse bem último, portanto, algo de bom nesses entes que por si mesmos não são bons, mas que são bons na medida em que levam a esse bem supremo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo a gente fala um pouco mais sobre a metafísica de Santo Tomás, falando um pouco sobre as noções de analogia do ser e de transcendência, que estão muito relacionadas e que, enfim, também são um ponto fundamental da metafísica de Santo Tomás. Tá bom? Então, obrigado a todo mundo que assistiu. Não se esqueçam de cogitar apoiar o canal financeiramente. No começo do vídeo eu já disse como. Enfim, dê uma olhada nos links aí embaixo. Se você quiser também, por favor, deixa um comentário aí, diz o que você achou, dá um like, enfim, compartilha com quem você acha que possa se interessar. Isso sempre ajuda muito, E se você puder ajudar financeiramente, vai ser muito bom também. Enfim, se puder fazer os dois, maravilha. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!